dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Milena. Tudo bem com você? Maria Clara, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Como que vocês estão? Karine, minha irmã, bom dia, tudo bem? Lu, bom dia. Rayane, Luana, muito bom dia para vocês. Raíssa, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Café com Jesus. Cleibson, bom dia. Maravilha. Tô bem demais, graças a Deus. Rita, bom dia. Janice, Mia. Só alegria, vamos que vamos. Suelen, bom dia. Brenda, vamos chegando, bom dia. Pedro, paz e fogo, meu irmão, tamo junto. Glória a Deus. Daniela, bom dia, Deus abençoe você também. Ó, Sidney, meu irmão, bom dia, queridão. Só alegria, só bênção. Bora então compartilhar essa live. Vamos compartilhar essa live. Você pode marcar aqui nos comentários o @ do seu amigo. Escreve na frente, vem pro Café com Jesus, vem que a live já começou. Precisa saber uma resposta, vamos lá. Fique até o final, Ana, que Deus vai te dar uma resposta, tá? Pode acreditar, eu já quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Olha a Ingrid aí, bom dia, minha querida. Já quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia maravilhosa da Colo de Deus aí que você já tem. Se você não tem, corre lá para a loja depois. Adquire a sua. Vocês terão uma resposta de Deus. Pode ter certeza que vocês terão uma resposta de Deus nessa manhã de hoje. Aquilo que você veio buscar, você encontrará. Amém? Aleluia, tu crê? Então, convida mais alguém aí, marca o @ aí do seu amigo nos comentários. Chama ele para essa live, chama ele para vir participar junto com você. Acorda ele aí para que nós possamos já começar o nosso dia, nossa terça-feira, já mergulhado na palavra de Deus, mergulhado naquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Deus ele vai falar com cada um de nós de uma forma, da forma que ele quer, né? Ele fala de uma maneira comigo que é diferente de você. Então esteja atento. Ontem, né, aconteceu algo na live, né? Eu acho que eu não tinha falado a palavra, mas depois Deus ele me trouxe qual era a palavra. É distração. O inimigo ele quer nos distrair para ouvir a palavra de Deus. O inimigo não quer que nós ouçamos a palavra de Deus. O inimigo não quer que nós escutemos a ministração, a pregação da palavra. Aí ele nos distrai para nós não ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco. Então, fique muito atento. Não se distraia. Mesmo que você esteja aí se arrumando para ir trabalhar e fazer as coisas, preste atenção naquilo que está sendo falado, ministrado. Não sei se você sabe, mas todas as vezes que nós estamos aqui no Café com Jesus, é uma entrega total ao Espírito Santo. Não é uma live que eu me preparo para estar aqui, tá? Não leio a leitura antes, né? Eu vivo, né, a minha espiritualidade, o meu carisma, a minha regra de vida espiritual, e nós lemos juntos aqui a palavra.
Então não é algo que eu preparei, que é técnico, direto para você, não. Eu faço questão de não fazer isso justamente para que toda a live seja completamente despretensiosa, para que você de fato entenda, ouça aquilo que o Espírito Santo ele quer falar para você. Não sou eu, tá? Eu sou apenas um instrumento, só estou aqui como um servo do Senhor para ser usado para Ele falar com você. Então preste muita atenção, não permita que nada te distraia, tá? Se você puder, pegue a Bíblia. Se você não puder, coloca aí o seu fone, vai ouvindo, fica focado naquilo que Deus ele vai falar através da palavra dele, amém? Então marca aqui nos comentários o arroba do seu amigo, ou manda essa live através deste aviãozinho aqui. Se você já está no nosso grupo do WhatsApp do Café com Jesus, você pode pegar o link lá também, disparar para os seus grupos do WhatsApp. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar orando, entregando, clamando o Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza nesta manhã. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, se você puder. Respira fundo. Bem-vindo, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Vem sobre nós nessa manhã. Vem sobre nós nessa hora. Nós te damos livre acesso, Espírito Santo, para que o Senhor venha e alcance os nossos corações, as nossas almas, o nosso espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, porque nós queremos nos relacionar contigo nesta manhã. Nós queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos ouvir o teu direcionamento. Nós queremos ouvir os teus ensinamentos. Nós queremos aprender contigo. Vem, Espírito Santo, e nos prepara para ouvir a poderosa palavra do Senhor. A palavra que gera em nós transformação, gera em nós vida, reaviva-nos, aviva-nos com a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Nos ajude a entender, a compreender o propósito de Deus para a nossa vida, através da sua ação, Espírito Santo. Que seja o Senhor em nós e não a nossa vontade, o nosso querer, mas que seja o seu querer, a tua vontade, a tua vontade. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o avivamento do seu coração. Receba da parte dele aquilo que ele quer fazer dentro do seu interior. Dê acesso, dê liberdade
para que Ele faça na sua vida, na sua história. Obrigado, Espírito Santo. Tu és muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Tu és, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Continuação da leitura que nós fizemos ontem. E o início de tudo é o primeiro capítulo da Bíblia. Nós lemos ontem até o versículo 19. E hoje nós vamos ler a partir do 20 até o versículo 4a. O versículo 4a do capítulo 2. E aqui nós vamos encerrar a criação. Nós vamos encerrar o capítulo 1 de Gênesis hoje. E vamos iniciar o capítulo 2. Mas o título da criação termina hoje e logo depois, amanhã, a gente acredita que continua e a gente vai falar do paraíso. Olha só, né? O capítulo 1 é a criação. O capítulo 2 é o paraíso e o capítulo 3 é a culpa original, que eu falava para vocês ontem, que o mal, o pecado, só veio ao mundo, só veio no capítulo 3. Ele não faz parte da criação de Deus. Nós vamos terminar a criação hoje e vocês vão perceber que o mal, a enfermidade, as coisas ruins que acontecem nessa vida não é criação de Deus, mas é pela liberdade que Deus dá para o homem, para o ser humano, que muitas das vezes, infelizmente, não ouve, não obedece o ensinamento de Deus. Então, preste atenção, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar. Olha só. Frutificai, multiplicai-vos. Se você tem uma caneta aí de 4 cores, segundo o nosso estudo bíblico, a caneta azul a gente usa para grifar as promessas de Deus, a verde os princípios eternos, a vermelha para grifar as ordens de Deus e a preta a mensagem de Deus, tá? Isso é um método segundo Monsenhor Jonas Abib, né? Falecido recentemente. E esse estudo tem lá no Clube Café com Jesus, tá? A gente está lendo a Bíblia toda. Então, com a caneta vermelha, se você tiver aí, anota essas ordens. No versículo 22. Frutificai, disse ele, o Senhor, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 5º dia. Deus disse:
Produza a terra seres vivos segundo a sua espécie. Produza, outra ordem. Produza a terra seres vivos segundo a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente. E da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Olha só, preste atenção. Da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. Serpente, jacaré, que mais? Os répteis, né? E os que se arrastam sobre a terra. Deus viu que era bom. Então era bom que Deus viu que era bom fazer esses animais. Ponto. Então Deus disse: façamos, aqui que vem o versículo da minha vida, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí a caneta verde é um princípio. Deus disse: façamos. Por que está no plural? Porque é Deus Pai, Filho e Espírito Santo que fizeram o homem a sua imagem e semelhança. Isso é um princípio. Desde o princípio, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram eu e você a imagem e a semelhança de Deus. Então, pera aí. Então você vai escrever aqui no comentário: eu sou a imagem de Deus. Escreve aqui nos comentários: eu sou a imagem de Deus. Você precisa ter clareza que você é. Você é a imagem de Deus aqui nesta terra. Testifica isso aqui nos comentários, que você é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Isso, eu sou. Declare isso para você. Fale isso, escreva isso. Fortaleça isso em você. Você é. E ponto final. E ninguém tem o direito de dizer nada contra a essa verdade absoluta. Por isso que é um princípio eterno. Porque é imutável. É algo que não muda. É e ponto final. É e sempre será. Sempre seremos, independentemente do caminho que nós formos trilhar. Nós somos a imagem de Deus e isso ninguém pode dizer o contrário. Porque foi o próprio Criador que disse, que fez, disse e fez. Deus fez eu e você a imagem e a semelhança dele. Nós somos a imagem de Deus. Ponto. Agora preste atenção. Isso é a nossa identidade. Se você não sabia isso, anota. Eu já falei isso 365 vezes. Na verdade, mais de 365, né? Já faz mais de 2 anos que a gente faz essa live. Então já faz mais de 730 dias que eu digo que essa frase que você está dizendo, eu sou a imagem de Deus, é a sua identidade. Identidade de filho, de filha de Deus. E você não pode esquecer disso nunca e jamais. Você não pode esquecer disso. Porque é isso que o inimigo, o demônio, ele quer fazer. Ele quer tirar a sua identidade. Você não pode permitir que o inimigo roube a sua identidade. Porque você é a imagem de Deus e ponto. Você é. Agora ele vai te dar o propósito.
Ele vai te dar o propósito, o plano dele para a sua vida. Preste atenção. Que ele, o homem, o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus, reine. Isso é um desejo de Deus. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Tá entendendo? Sobre toda a terra. Que eu e você reine sobre toda a terra. É um desejo de Deus. Faz parte do plano de Deus para mim e para você. É o propósito de Deus para nossa vida. Que eu e você reine sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Aí ele coloca uma vírgula. Ele coloca uma vírgula. E ele coloca um outro E. Ele poderia ter parado ali. E sobre toda a terra. Mas ele coloca uma vírgula e um outro E. Sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então Deus está dizendo que eu e você temos o propósito, temos a missão de reinar sobre os répteis, sobre as serpentes, sobre o jacaré, sobre o demônio, sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre tudo que Deus criou sobre a terra. Você está entendendo que essa terra toda Deus nos deu para que eu e você reinasse sobre ela? Reinasse. E quem que é o rei deste reino? Deus. Só que eu e você somos a imagem de Deus. Então, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é trazer o reino dele aqui na terra. Porque nós vamos ver lá no capítulo 3 que como Deus, ele é bom o tempo todo Deus é bom, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele dá liberdade, ele nos dá livre-arbítrio para a gente tomar as decisões que nós quisermos. Então ele deu liberdade para o homem. E o homem desobedeceu. E Lúcifer precipitou sobre essa terra. E ele é considerado o príncipe desta terra, deste mundo. Só que eu e você nascemos para reinar sobre essa terra onde o demônio é príncipe. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Sua cabeça está mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Você tá assim, ó. Você tá segundo esse emotion. Você entendeu o que eu disse? Precisa entender. Nem vou dar sequência se você não entendeu o que eu disse. Você captou de verdade o seu propósito, a sua missão, o seu chamado, o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Ele nos confiou a criação. Meu Deus do céu, nunca tinha meditado sobre isso. Uau, eu entendi claramente. É um amor incomparável. Sim, captei. Show. Precisa captar. Deus tremendo. Ele nos confiou. Gente, Ele nos confiou o reino dele. Ele é o rei do reino que nós temos a graça de reinar sobre essa terra, onde o maligno, o mal,
o demônio, a serpente, reina. Reina não, é o príncipe desta terra. Só que eu e você somos reis e rainhas desta terra. Isso você precisa entender. Isso você precisa entender. Porque se você entender, você nunca mais vai deixar o mal invadir a sua vida, invadir a sua casa, seu coração. Quando você entender que o seu propósito é reinar sobre essa terra, o seu propósito é lutar contra o mal. E não são as pessoas que são más. Você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra espíritos malignos que rondam pelos ares e usam das pessoas mais fracas, das pessoas que não rezam, das pessoas que não são cheias do Espírito Santo, das pessoas que não buscam ser a imagem e a semelhança do Altíssimo. Então a sua luta nunca foi e nunca será contra pessoas. Entenda, se tem algo dando errado na sua vida hoje, não é culpa das pessoas. Quem promove essa problemática, esse mal, é o demônio. E você vai lutar contra esses espíritos malignos, orando, lendo a palavra, jejuando, adorando Jesus Eucarístico, rezando o rosário, buscando uma vida de oração, uma vida piedosa. Sim, Efésios 6:10, para vencer o inimigo e se capacitando de forma humana. Você não pode deixar de lado também a sua formação humana. Você precisa entender que você é um ser humano. Um ser humano. E você precisa cuidar também da sua formação humana, para você ser gente e ser espiritual. Porque o espírito habita na gente, no ser humano. Então eu preciso cuidar tanto do meu ser humano, entender o que é o ser humano e viver a vontade de Deus, o espiritual. Certo? Tá. Olha o versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. A palavra de Deus está falando que ele criou algum outro gênero? Não. Deus não criou nenhum outro gênero. Então, quando você vê querendo aprovar algo ideológico, trazer uma nova ideologia, um novo gênero, pode ter certeza que isso é uma ação do Satanás, do demônio, querendo destruir a identidade do ser humano. E eu e você não podemos permitir. Eu e você não podemos permitir. Nós precisamos orar. Nós precisamos fazer nossa parte civil. Nós precisamos fazer o que deve ser feito. Isso não é de Deus. Não faz parte da criação. Deus só criou o homem e a mulher. São só duas opções. Não tem 3 opções, 4 opções, 5 opções. Isso é obra do Satanás, do príncipe deste mundo. Só que eu e você nasceu para reinar sobre essa terra, meus amados. E nós precisamos reinar. Nós não podemos permitir que leis sejam aprovadas. Mas se for também, o problema é dessas pessoas. Porque o nosso reino não é deste mundo. Nós vivemos o reino de Deus. Nós vivemos a lei de Deus. E viver a lei de Deus hoje, nessa geração, é pagar um alto preço. Nós vamos pagar um alto preço em viver a lei de Deus
no meio da lei civil, porque nós vamos contra a essa maldade, a essa deturpação que estão querendo implantar na nossa sociedade. Só que no reino de Deus não entra. No reino de Deus não entra essas ideologias de gênero. Não tem outras ideologias. É uma só, é duas, né? O homem e a mulher, ponto, acabou. Não somos desse mundo, né, meu brother? Não somos. E nunca seremos. Mas Deus quis que eu e você estivesse aqui. Pois é, a moda agora acha que tudo é normal. A moda. Mas o cristão não vive só pela moda. O cristão vive pela palavra. E a palavra é imutável. A palavra já está escrita há mais de 2000 anos. Então assim, a palavra não muda. A moda muda, mas a palavra nunca vai mudar. A palavra nunca vai mudar. Pior que até dentro da igreja tem misericórdia. Nós precisamos continuar orando, ensinando, mostrando a verdade. Esse é o nosso papel. Anunciar a verdade, ensinar. A gente não vai julgar ninguém. Não é o nosso papel julgar ninguém, mas é o nosso papel ensinar e saber contra quem que nós estamos lutando. Não é contra pessoas. Não são contra as pessoas que estão dentro da igreja. É contra os demônios que querem invadir a igreja. Tá cheio de demônio em cima da igreja querendo destruir ela. Lembrei agora de uma história de um santo. Talvez você já tenha ouvido falar, São Cura Darcy, mais conhecido como São João Maria Vianney. Tem um conto que diz que é como uma visão que via de cima, que aí via uma igreja, um bar, uma boate, não sei mais o que. Em cima da boate tinha um demônio meio capengando. Do bar tinha outro demônio capengando. Mas em cima da igreja tinha vários demônios. Vários demônios em cima da igreja. Por quê? Por que tinha poucos demônios em cima do bar e tinha poucos demônios em cima da boate? Porque aqueles ambientes, aqueles lugares já estão tomados pelos demônios. É adultério, é prostituição, é bebedeira, é embriaguez, é drogadição, tudo que o demônio gosta. E dentro da igreja, pessoas orando, pessoas querendo se aproximar de Deus, pessoas sendo piedosas, pessoas ajoelhadas, pessoas fazendo jejum, pessoas pedindo misericórdia, piedade. E aí os demônios ficam loucos. E aí sabe o que acontece quando você está orando demais? Quando você está rezando demais, você começa a sofrer uma opressão. A opressão vem desses demônios que quer te roubar da presença de Deus. O demônio não vai atrás de quem já está perdido no mundo. Eles vão atrás dos servos de Deus. Por isso é um desafio para eles. Exatamente. Muito bom. Então, meus amados, quanto mais... Você já deve ter ouvido aquela expressão. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Pois é. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Exatamente. Quanto mais a gente reza, mais o demônio nos atenta. Olha isso que a Yara disse. Isso é muito real. Quando nós voltamos às coisas de Deus, sempre tem algo para querer nos desviar. E aí eu vou te trazer com a palavra de Deus. Tem um evangelho que diz assim. Existia um homem, é mais ou menos assim, tá? Eu vou contextualizar. Mas existia um homem que já havia sido expulso o demônio que havia nele. Só que ele voltou para a vida velha. Ele voltou para a vida antiga dele.
E aí quando Jesus encontra esse homem, ele estava com 7 vezes mais demônios. Você está entendendo? Que você foi liberto, você foi no encontro, você foi liberto, você mudou de vida, você falou assim, não, agora eu vou ser de Deus, agora eu vou ser da igreja, agora eu vou caminhar, vou participar do grupo, vou participar do movimento, vou participar da comunidade, não, agora eu vou dar minha vida por Jesus. Porque um demônio foi expulso da sua vida. Só que aí você começa a caminhar, você começa a desanimar, desistir e começa a voltar para a vida velha. Aí você vai depois voltar com 7 vezes mais demônios para ser expulso. É muito mais difícil voltar. Muito mais difícil voltar do que ir. Entendeu? Porque quando você estava em Deus, volta para o mundo e quer voltar para Deus, é 7 vezes mais difícil. Porque os demônios, aí você adquiriu mais demônios lá no mundo, lá fora. Gente, ontem uma pessoa me mandou um vídeo. Não sei se vocês viram, mas ela até pediu para eu fazer um vídeo sobre. Não sei se eu vou fazer, mas já que a gente está falando desse assunto, por isso eu digo, na hora que o diabo atentar, chicoteia ele com a oração de São Bento e o Santo Terço. Perfeito, meu irmão. É exatamente isso que eu oriento a galera. Oração de São Bento, oração de São Miguel Arcanjo, rosário na mão, oração em línguas. Você tem várias armas para você destruir o demônio. Aí a menina lá, de mais de milhões de seguidores, falando que dia 31 de outubro vai abrir a porta do inferno. E os demônios vão sair e vão invadir a cidade. Vão invadir este mundo. Aí eu falei assim pra irmã. Eu falei, olha, isso aí que ela tá falando não faz o menor sentido. Porque desde que Lúcifer se precipitou do céu sobre essa terra, a porta, a janela do inferno já está aberta. Ele é o príncipe deste mundo. Ele e os seus 1/3 dos demônios já estão aqui sobre a terra. Não vai abrir, já está aberto. Nós já estamos no campo do adversário. Será que ainda você não entendeu? Será que ainda você não enxergou? Que nós já estamos, meus amados. Nós já estamos. Eu e você, filho e filha de Deus, a imagem e a semelhança do Altíssimo, nascemos para reinar, para destruir as forças do mal. E as forças do mal não se destrói lutando homem com homem, mulher com mulher. Não é a luta humana. Não é uma briga de seres humanos. A nossa briga, a nossa luta, a nossa batalha é 100% espiritual. E você vai vencer somente essa guerra se você orar, se você jejuar, se você adorar, se você rezar. Essas são as armas que nós temos para lutar contra o mal, para destruir o mal. Faz sentido? Você entendeu? Vou seguir. Versículo 28. Deus os abençoou. Deus disse de novo: frutificai. Opa, vermelho. Frutificai, outra ordem, de novo. Deus dá outra ordem. Além de estarmos, nossa missão é ajudar os que estão sendo exército dele. Exatamente. Tô de jejum há 21 dias. Hoje estamos no 19º dia. Glória a Deus, Edivânia. Aleluia. É isso. Olha aí só. Ela viu esse vídeo de um ex-satanista no YouTube e replicou. Sem base nenhuma. Aí eu falei pra menina que me mandou, eu falei, essa menina só quer view, só quer engajamento, porque o vídeo já tem mais de 1,2 milhões de visualizações. Ela exatamente conseguiu o que ela queria. Pegou um assunto polêmico
e gerou um grande engajamento. Isso é a grande estratégia do marketing. Se você não sabe, e quem sabe, sabe do que eu estou falando. É uma grande estratégia marqueteira para criar um grande engajamento na sua rede social. Mas baseado no quê? Que informação sem pé nem cabeça, sem fundamento, sem estrutura nenhuma. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gente, Deus, ele repete a nossa missão. Ele repete qual é o nosso propósito. Eu vou ler novamente sobre o nosso propósito. Deus criou o homem e a mulher. Deus abençoou o homem e a mulher. E disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e submetei-a. Reine sobre a terra. Quando Deus dá a missão para quem tem o chamado ao matrimônio, para quem tem o chamado a uma vida matrimonial, quem tem o chamado ao casamento, todo católico, cristão, tem o chamado, todo filho de Deus e filha de Deus, tem o chamado de frutificar e multiplicai-vos. Multiplicai, gerar vida, gerar vidas para este mundo, para que a terra se submeta aos seres humanos, que nasceu para reinar sobre a terra. Por isso que eu e você, que é pai e mãe, eu tenho 4 filhos já, graças a Deus. Estou sendo obediente à palavra de Deus. Estou frutificando, multiplicando e submetendo a terra ao reino de Cristo. Porque eu estou reinando, governando sobre essa terra. Nada deste mundo me influencia. Nada neste mundo me influencia. Porque eu e você nascemos para influenciar o mundo. E não o mundo influenciar a nós. Então meu papel de pai é formar os meus filhos como filhos de Deus, como profetas, como discípulos, como apóstolos, como homens e mulheres de Deus. Esse é o meu papel, é o papel de todo pai, deveria ser. Todo pai deveria estar formando seu filho para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Todos. Mas isso acontece? Não acontece. E por que que não acontece? Porque falta posicionamento. Falta entender. Falta entender o que a palavra de Deus diz. Falta entender qual que é o propósito do homem e da mulher. Que é frutificar, multiplicar, submeter a terra tudo a nós. E ele fala de novo, no versículo 28 e versículo 27. Eu e você nascemos para dominar, governar a terra, todos os peixes, todas as aves, todos os animais domésticos e todos os animais que se rastejam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Eu vos dou todo o alimento. Eu vos dou todo o plantio. Eu vos dou toda a semente. Não se preocupe. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã.
foi o sexto dia. Eu e você fomos criados por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no sexto dia da criação. No penúltimo dia da criação, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele nos criou para reinar e dominar sobre a terra, sobre todos os animais, todas as aves, todos os répteis, tudo. O reinado, o governo, a dominação está nas nossas mãos e não na mão do cão. Você tem que parar de deixar o cão, o demônio, Satanás, dominar a sua vida, principalmente a tua mente. Tem muitas pessoas que estão sendo dominadas na mente, na alma. Tem muitas pessoas sendo dominadas. Por isso que eu disse no início da live sobre você cuidar da sua alma, do seu ser humano e do seu ser espiritual. Senão você não vai conseguir dominar e reinar sobre a terra. E também, óbvio, cuidar do seu corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito, para que nós possamos reinar, dominar e governar essa terra, que é o propósito que Deus deu a mim e a você. Amém ou não? Acho que ficou claro. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército, tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. No sétimo dia, Deus descansou. Deus descansou no sétimo dia. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. No sétimo dia, Deus descansou e consagrou o sétimo dia para que toda a obra da criação descansasse. E qual é o dia da semana que nós mais descansamos? Que deveria ser, né? Seria o domingo, né? O dia do Senhor. O dia que a gente vai, acorda cedo, vai à Santa Missa, comunga o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós descansamos, nós curtimos a família, né? Nós damos uma volta com a família, reúne a família, que é o dia do descanso, é o dia de você não trabalhar. Mas tem alguns ofícios, né? Alguns trabalhos que pessoas trabalham no domingo, tá? Mas, né? Por necessidade, enfim. Mas o correto é que nós trabalhemos 6 dias e no sétimo dia nós descansemos. Percebe aqui, meus amados, que todo o ser humano, todos os seres humanos foram chamados ao trabalho? Todos os seres humanos foram chamados a trabalhar e no sétimo dia descansar. Toda a criação foi chamada ao trabalho, porque a palavra de Deus fala que o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Quanto mais você trabalha, mais você recebe. Né? Você é digno do salário daquilo que você trabalhou, o seu prolabore. Então, assim, precisamos trabalhar. De alguma forma nós precisamos trabalhar, e todo trabalho é digno de um salário. Tá? É isso. Tal é a história da criação do céu e da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então é isso, né? Não tem mais o que explicar. Já fui explicando conforme fui lendo, inclusive. Gastei
45 minutos nessa explicação da primeira leitura. Então vamos ao Salmo de hoje, o Salmo 8. Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2, 4 a 9. O Salmo 8, versículo 2 diz assim, ó. Primeiramente, o título do capítulo 8 do Salmo. Posso ler no final, pode ser? É Wagner? Não sei se seu nome é Wagner. Me lembra no final que eu leio? Lucas 9, 23 a 27. Me lembra no final da live que eu leio e posso falar sobre essa passagem. Mas vamos lá ao Salmo de hoje. O título do Salmo é A Glória do Criador, nos esplendores da criação. Então é o Salmo responsorial, o Salmo que responde a essa primeira leitura que nós lemos sobre o fim, né, da criação ali. Então capítulo 1, versículo 2 até o que nós lemos, termina então ali a criação. Conta-nos toda a criação da terra, de todos os seres. Versículo 2: Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende, triunfante por cima de todos os céus. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão para que vos ocupes com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos. De glória e honra o coroastes. Destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo, rebanhos e gados, e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo que se move nas águas do oceano. Olha só como o Salmo confirma exatamente o que nós estávamos falando até agora no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 e 28. Deste-lhes poder sobre as obras de vossas mãos, vós lhe submetestes todo o universo. Então o Salmo 8 confirma exatamente o que Deus disse em Gênesis 1, 27 e 28. Que Ele deu sobre nós, Ele deu para nós, seres humanos, homem e mulher, para que eu e você reinasse, dominasse e governasse sobre toda a terra, sobre toda a criação. Toda a criação está submetida à nossa autoridade. Entenda. Toda a criação está submetida à nossa autoridade de filho e filha de Deus. Reis e rainhas que nós somos, porque nós nascemos para reinar. Como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as coisas. O domínio está na nossa mão. Então assim, meus amados, meus queridos, em nome de Jesus, não deixa ser dominado. Não deixa-se ser dominado mais, nunca mais, sobre nada dessa terra. Não deixa nunca mais, não deixa-se nunca mais ser dominado sobre esta terra, sobre este mundo,
onde jaz o maligno. Aleluia, Laísa. Ou Laísa. Aleluia. É exatamente isso. Tenhamos que deixar de ser vítimas e ser dominadores. Dominar sobre a nossa vida. Não podemos, não faz sentido o mundo, as coisas deste mundo, outras pessoas dominarem a nossa vida. Porque nós somos chamados a dominar sobre tudo e todos nesta terra. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos formou, Deus nos capacitou, Deus nos deu subsídios para que nós dominássemos e reinássemos sobre esta terra. E ponto final. Todo o universo, gente, todo o universo está submetido à nossa autoridade. E eu não sei qual evangelho será, mas eu quero adiantar algo que Jesus disse. Jesus nos deu a autoridade para expulsar demônios no nome dele e curar enfermos no nome dele. Ele deu. E ele disse também que nós faríamos obras maiores que a dele. Jesus disse. E Jesus é Deus. Então Jesus disse. Ele fez eu, ele fez você. Ele nos fez para dominar, para reinar, para governar, para expulsar demônios, para curar enfermos no nome dele. Você está entendendo o tamanho do poder e da autoridade que Deus te deu? Deste-lhes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo. Deus nos deu poder, autoridade. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Quando nós entendermos isso, meus amados, eu queria tanto que vocês entendessem e vivessem isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ao evangelho de hoje. Nós estamos meditando Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. E é exatamente o Evangelho de São Marcos que lá no Clube Café com Jesus que nós estamos também estudando a palavra, né? Ontem eu subi para a plataforma o capítulo 9 e 10 de Marcos. Bora. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, disse Isaías no capítulo 19, versículo 13. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, aqui neste evangelho, ele conclui a liturgia, né? De muitas coisas que eu já disse. Então eu não vou repetir, tá? Se você chegou por agora, depois você tem a oportunidade de assistir essa live gravada no meu canal do YouTube. E lá você pode dar uma acelerada até 2.0, né? Talvez você consiga me entender na velocidade 2.0, porque eu falo bem calmo, bem pausadamente. Talvez ali na velocidade 2, então aquela live que seria 1 hora se torna 30 minutos. Então depois você assista se você chegou agora no meio do caminho. Por que esse evangelho ele conclui exatamente aquilo que nós já vimos na primeira leitura, o salmo que responde e o evangelho que conclui, que fecha essa mensagem? Olha só, lá no versículo 6, Jesus disse uma frase do profeta Isaías. Jesus replicou uma frase do profeta Isaías que disse assim: Isaías com muita razão profetizou. Isaías com muita razão falou em nome de Deus. Profecia é uma palavra, é um anúncio no nome de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Ele disse, quando ele escreveu: este povo honra-me com os lábios. Este povo fala muito bem. Esse povo fala de mim. Esse povo fala do meu nome. Ele fala em nome de Deus. Tudo ele usa o nome de Deus. Mas este povo está com seu coração longe de mim. Fala com os lábios, mas não me honra. O seu coração está longe de mim. O seu coração está distante de mim. O coração daqueles que falam em meu nome estão distante do meu coração. Professam pela boca, mas não vivem o que professam. Ou seja, estão enganando as pessoas. Oh, minha vida. Estão enganando as pessoas. Estão mentindo para as pessoas. E quem mente? Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Lúcifer, é o demônio que nós já falamos dele aqui. Então, meus amados, temos dois tipos de pessoa. Temos dois tipos de pessoa. A pessoa que fala e vive o que fala.
no nome de Deus, que profetiza, fala no nome de Deus. E temos as pessoas que falam com os lábios, mas não honra a Deus, que não vive com Deus, não vive os mandamentos, os ensinamentos, não vivenciam, não praticam a palavra, não praticam o evangelho. Fala muito bem de Deus, fala muito bem da Bíblia, conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia, não vive o evangelho, não vive o evangelho, não vive o que se fala, não pratica o que se fala. Então é aqui que nós devemos tomar cuidado, tanto com aquilo que nós ouvimos, e tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando e não estamos vivendo. Porque senão, já dizia o profeta Isaías, este povo honra-me, hipócritas. Essas pessoas são hipócritas, pessoas que falam, mas não vivem, pessoas que falam, professam com os lábios, com a boca, mas não vivem o que se fala, são hipócritas. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honra-me com os lábios, fala de mim, exalta o meu nome, mas o seu coração está distante. O seu coração já não tem mais comunhão comigo. O seu coração não tem mais intimidade comigo. Não vai mais para o secreto. Não vai mais para o esconderijo. Não sobe mais ao monte para falar com Deus. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Preceitos humanos e não preceitos divinos. Ou seja, não é a lei de Deus, mas é a lei dos homens. Não é a lei de Deus, mas é a lei dos homens. Graciete, essa passagem está em Isaías 29:13, e Jesus diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 6. Por isso que eu disse lá no início sobre a lei divina e sobre a lei dos homens, a lei civil. O profeta está dizendo que estes ensinam doutrinas e preceitos humanos, leis humanas. Esse povo ensina lei civil. Eles mudam a lei do jeito que eles querem. Mas essa lei que eles estão criando, essas ideologias que eles estão implantando, não são leis divinas, não são preceitos divinos, não são princípios eternos, não são mandamentos de Deus, não são ensinamentos de Deus. São doutrinas humanas. Humanas. Que o homem criou. Não foi Deus quem criou. Foi o homem que criou. Foi o homem que inventou. Sabe por que ele inventou? Porque ele não quer obedecer. Porque ele não quer obedecer. Ele não quer vestir o manto da humildade e se curvar a Deus. O demônio, ele pode até obedecer a Deus, porque ele obedece. A palavra de Deus fala que até o demônio obedece a Deus. Mas ele não veste o manto da humildade. Ele não se curva porque ele é orgulhoso. Um dos maiores demônios que existe na terra se chama orgulho. Isaías 29:13. Isaías 29:13. O maior de todos os demônios que está sobre essa terra se chama orgulho. E como que você vence o orgulho?
com humildade, sendo humilde, se reclinando, se submetendo à autoridade de Deus, à autoridade do Criador. E a terra está submetida a mim e a você. Essa é a regra. Essa é a regra. Humildade, gente. Nossa Senhora. Quando você olha para Nossa Senhora, você vê o quê? Humildade, pureza, silêncio, obediência. Mas eu acho que o maior dos semblantes da Santíssima Virgem é o tamanho da humildade dela. Porque ela foi 100% humana. Ela foi 100% piedosa, amorosa, humilde. Ela só disse: faça-se, fiat, faça-se em mim segundo a tua vontade. Olha o tamanho da humildade dela quando ela era uma jovem de 12, no máximo 14 anos, uma adolescente, uma jovem. Olha o tamanho da humildade dela. E é a humildade que vai vencer a maioria das suas tentações. É quando você aprender a se submeter, a se curvar à autoridade do rei. Lembrar, saber que o seu propósito, a sua missão é reinar sobre o mundo e parar de se submeter para o demônio, para o mundo e para as coisas deste mundo, para as coisas mundanas, para as coisas carnais, para as coisas humanas, que nós vamos ver lá depois do pecado original, que a criação do pecado não foi de Deus, foi por causa da liberdade do homem. Foi a humanidade, o ser humano que cria o pecado original. Por isso que a nossa natureza humana é pecaminosa, mas a nossa essência é divina, santa, pura, imaculada. Somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos santos, somos puros, somos a imagem de Deus. Então a nossa essência é santa, divina, espiritual. Mas a nossa natureza, que é a forma que nós vemos para o mundo, ela é pecaminosa. Entendeu? E para concluir, o último versículo que nós lemos aqui, o 13, olha só. Anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazer ainda mais coisas semelhantes. Quando você anula a palavra de Deus, você honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus, você está fazendo as coisas semelhantes ao mundo, e você não está sendo a imagem e a semelhança de Deus. Quando você só honra Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus, você não pratica aquilo que Deus manda. Você invalida, olha aqui, ó, e Jesus acrescentou: na realidade, vocês invalidais os mandamentos de Deus para estabelecer a vossa tradição. Meu Deus, olha que pesado. Quando o seu coração está longe de Deus, você está invalidando o mandamento de Deus. Você está invalidando os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, a lei divina, para fazer a sua vontade humana, a sua lei humana. Pesado, né? Então é isso. Wagner, meu irmão, manda aí qual que é a leitura mesmo que você pediu. Lucas 7, 21 a 27. Vou ler aqui então rapidamente para nós concluirmos a nossa live de hoje. Lucas 7, 21, né? Nosso irmão pediu para eu ler, vou ler. Lucas 7, 21 a 27, é isso? Lucas 9, 23 a 27. Diz assim: em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Pois quem aproveita
Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão, até que vejam o reino de Deus. Aleluia! O que adianta ganhar todas as almas, todas as pessoas, ganhar aqui 200 pessoas e eu perder a minha própria vida? Eu falar, profetizar aqui no nome de Deus, falar de Jesus e meu coração estar longe dele. Essa é a palavra que Deus nos trouxe hoje. Que adianta? O reino de Deus só vai acontecer quando eu e você viver o que nós pregamos, o que nós acreditamos. Nós só vamos, de fato, fazer o reino de Deus acontecer neste mundo quando eu e você reinar, dominar e governar essa terra com a lei divina e não com a lei dos homens. Eu acho que ficou claro, claríssimo. Fechamos com chave de ouro. Obrigado, Wagner, por essa palavra. Que Deus abençoe você, sua vida, o seu dia de hoje. Ainda tem mais, mas hoje nós nos encontramos às 8 horas no YouTube da Colo de Deus para a gente viver uma noite de adoração poderosíssima na série Let's Go que nós estamos vivendo, tá? Então eu espero você também às 8 horas no canal do YouTube daqui da Colo de Deus, para nós juntos vivermos essa noite poderosa de adoração, de avivamento, de batismo no Espírito Santo, tá? E que nós nos aproximemos hoje ainda mais do coração de Deus. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. Se você ainda não está no nosso grupo, na nossa comunidade Café com Jesus, clica no link da bio que está no meu Instagram, @vinãocolodedeus. Clica lá no link e entra na nossa comunidade. Lá tem algumas coisas também sobre mim. Você pode também se conectar ali através dos links que estão lá na bio, tá bom? Beijo no coração, tamo junto. Até que ele venha. É nóis.